Olá, queridos irmãos da Casa do Caminho. Meu nome é Leandro Silva, do Centro Espírita Irmã Clara, e tivemos a honra e o privilégio de sermos convidados para falar um pouquinho sobre mais um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os ensinamentos do Cristo e da sua pleiade de espíritos superiores que nos trazem os ensinamentos e as orientações para conduzirmos bem a nossa jornada evolutiva no momento reencarnatório em que nos encontramos. O tema proposto para o dia de hoje está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 25, a melancolia. Esta mensagem é trazida pelo Espírito François de Geneve, de Bordeaux. Peço a permissão para ler um pequeno trecho para nossa introdução. Sabeis, porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? E o vosso espírito é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência e languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. E muitas vezes nós temos percebido em inúmeras situações e cenários da humanidade o quanto isso tem afetado o ser humano. Já temos a melancolia como um mal do século, pois ela é hoje mais conhecida por nós como a depressão, né? Muitas vezes, irmãos, isso acontece com uma pequena contrariedade, com uma pequena desavença, com um pequeno revés, que vai se tornando uma amargura, um ressentimento, e se não soubermos tratar, e se não procurarmos condições de trabalhar isso dentro de cada um de nós, isso vai se tornando uma tristeza cada vez mais profunda, apática e trazendo um não sentido à nossa vida. É o que causa a depressão. E quantos irmãos, conhecidos, parentes, colegas de trabalho ou do convívio social conhecemos que já não passaram por esses problemas? Quantos de nós já não vimos nos noticiários, em jornais, revistas, documentários, que esse ou aquele ser ou determinado indivíduo foi acometido de depressão profunda, foi acometido de uma tristeza profunda que o levou também ao suicídio, ou que o levou a cometer atos de forma infeliz, muitas vezes levando a tristeza e o sofrimento para outros seres, como os casos de atentados contra a própria vida ou de algum coletivo ou determinado grupo. Pois então, irmãos, essa é uma temática de tamanha importância e também de tamanha atenção por nossa parte. Devemos sim nos conhecer, como o próprio São Luís diz no Evangelho. Precisamos fazer diariamente o nosso autoexame de consciência para ver se não há algo em nós que ainda está mal resolvido, se não há alguma contrariedade, ressentimento, desavença que ainda não foi solucionado. Isso nos causa tristeza, aborrecimento ou até uma apatia, pois cada um desses sentimentos que começa de uma forma muito pequena, às vezes até sem nenhum valor,
sem nenhuma importância, mas que se não trabalharmos, vai evoluindo de uma forma gigantesca, nos levando para um estado mais depressivo, de uma melancolia, como o próprio tema nos diz. Então isso nos causa muitas vezes ações de nossa parte de forma impensada, pois nos entregamos ao desalento, à desolação e também ao isolamento. Isolamento este que nos afasta do convívio de pessoas que estimamos, de pessoas que amamos. E se ontem estávamos sorrindo, hoje já não estamos mais. E isso é algo que acontece em uma linha muito tênue. Por isso, precisamos ter muita atenção aos nossos sentimentos, trabalhar bem as nossas emoções, principalmente nesses momentos de pandemia, de isolamento social, de isolamento do convívio social, onde temos, por um bem maior, que ficar reclusos em nossos lares, junto aos nossos familiares, ou até mesmo a sós, para os casos daqueles que moram sozinhos. Precisamos nos atentar para que isso não nos afete desta forma solitária, nos levando a uma tristeza, a uma apatia, a uma depressão. Vimos muitas vezes também que as causas desses males emocionais está em algumas ações ou coisas que ocorrem na vida do indivíduo, como a perda de um emprego, ou como a insatisfação do mesmo, com a perda de um ente amado através do desencarne. Muitas vezes, porque um plano, um projeto de vida não foi bem sucedido, porque o namoro, o noivado, o casamento não vai muito bem, que aquela pessoa que eu idealizei lá atrás, na época que estava enamorado, não jamais é aquela que eu idealizo hoje, ou tantas outras ações, tantos outros sentimentos que nos levam a uma comparabilidade com o outro, e isso faz com que despertemos em nós alguns sentimentos que levam à melancolia. O carro do vizinho é melhor do que o meu, o emprego do meu amigo é muito melhor do que o meu, a casa do meu amigo é melhor do que a minha, o meu parente é mais feliz do que eu, o meu amigo tem mais sorte do que eu, e assim vai. Poderíamos ficar aqui enumerando as diversas causas que nos traz e nos leva a estas problemáticas de ordem emocional, da melancolia e da depressão. Mas vamos nos ater à importância de combatermos isso no nosso dia a dia, através do nosso autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo, para que saibamos lidar com as nossas emoções, lidarmos com as situações que todos os dias nos chegam como oportunidades de aprendizado e progresso para a nossa jornada evolutiva. Tudo depende de como eu vejo a situação. Tudo depende muitas vezes de como eu encaro aquelas situações, aqueles desafios que me são permitidos passar. E como espíritas, relembremos de que muitos dos desafios são escolhidos por nós antes mesmo do nosso reencarne. Estão no nosso programa reencarnatório e temos a plena consciência disso em estado espiritual. Podemos não ter na vigilância da consciência do corpo físico, mas a temos no nosso íntimo espiritual. Então não olvidemos, queridos irmãos, que tudo tem uma razão de ser. Não há a casualidade,
a causalidade. Tudo tem a sua causa, toda ação tem o seu efeito. Então devemos nos atentar em controlar mais os nossos sentimentos, as nossas emoções, a forma como lidamos com cada uma delas. E se por algum motivo tivermos algum ressentimento, desavença, alguma contrariedade, saibamos lidar com isso para que ela não evolua de uma forma significativa, nos levando a estados mais deprimentes, mais depressivos, mais tristes. Contamos também hoje com os profissionais dessas áreas que cuidam sempre do emocional, do mental do ser e do indivíduo, e cada vez mais eles têm se especializado nessas problemáticas conhecidas como mal do século. Mas a doutrina espírita também tem as suas orientações na transformação do ser, na reforma íntima. Temos também o auxílio dos espíritos amigos que amorosamente nos amparam, nos envolvem em seu amor e a sua paz. Então, irmãos, a melhor maneira de evitarmos chegarmos a esse estado é compreendermos o que vai em nosso íntimo, qual a qualidade dos pensamentos que temos tido, como eu me comporto em relação a cada uma dessas situações, quando elas não me agradam, a forma como eu conduzo isso dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha mente, do meu emocional. Tudo isso contribui para que atinjamos um estado de mais segurança, de mais equilíbrio. O Evangelho é a receita, é o caderno orientador de Jesus e dos espíritos superiores para que conduzamos bem cada uma dessas situações. A doutrina espírita tem as ferramentas para nos lapidarmos, para nos conhecermos, para compreendermos as problemáticas do ser. E na atualidade, temos visto tantas coisas ocorrendo, principalmente nesse período pandêmico. Muitos casos desses se agravaram, há muitas pessoas com tristezas. Precisamos nos atentar e também termos uma palavra de compaixão, de amizade, de esperança, de encorajamento para com o outro. Jamais desperdice a oportunidade de amar, de demonstrar o amor, a compreensão, a paciência, a compaixão, principalmente no lar, onde somos convidados ao período regenerativo, ao período de conhecimento do ser e do coletivo, pois é no lar onde não usamos máscaras, somos quem somos, na sua integralidade, no seu eu verdadeiro. Então que saibamos conduzir, queridos irmãos, o tema da melancolia em nós. Eu os convido para continuar a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, onde François de Geneve dá mais algumas explicações sobre o tema, e este capítulo que também tem outras particularidades falando sobre o assunto. Lembremos ainda, queridos irmãos, que a oração é o socorro e a ponte de luz em meio à escuridão. A escuridão do nosso interior, a escuridão dos sentimentos, a escuridão da solidão, em alguns momentos, quando ela se faz pesada para cada um de nós. Que possamos recorrer à oração, à prece,
a fluidoterapia, nos casos em que nos acharmos sem condições de lidar com isso sozinho, que possamos buscar o auxílio espiritual na casa espírita, mas também não esquecendo da tamanha importância do auxílio dos especialistas, médicos e psicólogos que também tratam dessa problemática com tanto zelo, com tanto conhecimento e dedicação, e que também são de suma importância para os casos mais agravados. Queremos deixar aqui a nossa contribuição. O tempo é curto, mas teremos ainda muitas outras oportunidades de tratarmos sobre este e sobre tantos outros temas que a nossa doutrina querida nos enriquece o saber no nosso dia a dia. Eu encerro o nosso bate-papo de hoje, deixando aqui o meu abraço fraterno, o meu desejo de muita paz, de muita luz, de muita gratidão a Jesus por fazer parte da doutrina dos Espíritos, por fazer parte desta casa querida que nos convida com tanto amor e com tanta alegria. Muita paz, queridos amigos, queridos irmãos, a vós, aos seus lares, familiares. Que Jesus nos ampare e nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Obrigado, graças a Deus.